Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, certo? Antes de começarmos, temos aí umas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tudo que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos ao vídeo? Vamos lá. Hoje na nossa aula de produção textual nós temos aí descrição. O que é a descrição? A descrição é um texto que procura caracterizar uma pessoa, um objeto, um ambiente. É uma espécie de fotografia feita por palavras. Na maioria das vezes, a descrição aparece misturada às outras modalidades de texto, como narração ou dissertação, caracterizando uma personagem, ressaltando um pormenor, descrevendo um objeto ou um cenário. Temos agora, meus amores, um texto descritivo, certo? É baixa e magra, como convém a alguém que sempre comeu muito pouco e sua pele tem a coloração típica dos que tomam sol, chuva, mormaço ou qualquer coisa que não se possa escolher ou evitar. Seus cabelos crespos e negros parecem encolher-se ainda mais para não sofrer a ação do vento impregnando de poeira e poluição. Esse texto que a gente leu é um exemplo de texto descritivo. Você percebe-se que ele está descrevendo uma pessoa, né? Ele diz que ela é baixa, ela é magra, né? Que a cor da pele, né? A maneira do cabelo, o jeito do cabelo, como é o cabelo dela. Então, tudo isso ele está descrevendo. E aí, com essa descrição, a gente, com a nossa imaginação, vai imaginar como seria uma pessoa com essas características. O que é descrever? É a caracterização detalhadamente seres, acontecimentos, cenário, lugares, situações. É construir imagens utilizando linguagem verbal daquilo que pode ser visto, sentido ou imaginado. É fazer um teatro verbal do mundo físico, psicológico ou imaginário. O ponto de vista na descrição desse texto, podemos notar que não apenas uma sequência de detalhes, mas também o ponto de vista de quem descreve. Desse modo, a descrição se projeta de acordo com a observação pessoal de quem a produz, isto é, um objeto pode ser reproduzido de acordo com o enfoque que for dado a ele. Isso acontece no texto de Castro Alves. Observe. Temos aí esse texto também está no livro de vocês, tá certo? Vamos lá? Fé, esperança e caridade. Eram 3 anjos e uma só mulher. Quando a infância corria alegre à toa, como a primeira flor que na lagoa, sobre o cristal das águas se revê, em minha infância refletiu-se a tua. Beijei-te as mãos suaves, pequeninas, tinhas um palpitar de asas divinas, eras o anjo da fé. Depois eu te revi na fronte branca, radiava entre pérolas mais fraca, a aldiva croa que a beleza trança. Sob os passos da diva triunfante, ardente, humilde, arremessei minha alma, por ti sonhei triunfador, a palma, ó anjo da esperança. A maioria dos textos descritivos está inserida em outros modos discursivos. Isso quer dizer que a descrição nem sempre é autônoma, independente. Muitas vezes, em uma narração ou em uma dissertação, há fortes marcas descritivas.
Vamos ver aqui no próximo texto. Temos aí Loura e Morena. Esse texto também está no livro de vocês, tá bom? De produção de texto. Caia a tarde. No pequeno jardim da casa do Paquequer, uma linda moça se balançava indolentemente numa rede de palha presa aos ramos de uma caça silvestre, que, estremecendo, deixava cair algumas de suas flores miúdas e perfumadas. Os grandes olhos azuis, meio cerrados, às vezes se abriam languidamente como para se embebedarem de luz e abaixavam de novo as pálpebras rosadas. Os lábios vermelhos e úmidos pareciam uma flor da gardênia nos campos, orvalhadas pelo sereno da noite. O hálito doce e ligeiro exalava-se formando um sorriso. Sua tez alva e pura como um floco de algodão tingiam-se nas faces de uns longes cor de rosa, que iriam desmaiando, morrer no colo de linhas suaves e delicadas. O seu traje era do gosto mais mimoso e o mais original que é possível conceber, mistura de luxo e de simplicidade. Tinha sobre o vestido branco de caça um ligeiro suate de riso azul, apanhado cintura por um broche, uma espécie de armarinho cor de pérola, feito com a penugem macia de certas aves, orlava o talho e as mangas, fazendo realçar a alvura de seus ombros e o harmonioso contorno de seu braço arqueado sobre o seio. Os longos cabelos louros enrolados negligentemente em ricas tranças descobriam a fronte alva e caíam em volta do pescoço, presos por uma rendinha finíssima de fios de palha cor de ouro, feito com uma arte e perfeição admirável. A mãozinha afilada brincava com um ramo de acácia que se curvava carregado de flores, e a qual de vez em quando segurava para imprimir a rede de uma doce oscilação. Esta moça era Cecília. Agora, meus amores, temos aí a descrição objetiva. Pode ser definida como aquela que representa a realidade tal qual ela é, ou seja, sem a influência dos sentimentos ou pensamentos daquele que escreve. O movimento literário realismo é famoso por ter como uma de suas bandeiras a exaltação das descrições objetivas. Em diversos textos do cotidiano, tais como as especificações técnicas de um produto ou ainda um memorial descritivo do contrato de locação de imóveis, é necessário o uso de descrições objetivas. Normalmente, uma descrição que se prende à objetiva costuma evitar o uso da primeira pessoa do discurso. Agora nós temos aí, meus amores, descrição subjetiva. Pode ser definida como aquela em que as opiniões, perspectivas e sentimentos do autor interferem explicitamente no processo descritivo. O movimento literário que exalta as descrições subjetivas foi o romantismo. No dia a dia, produzimos diversas descrições subjetivas quando, por exemplo, explicamos o gosto de uma comida de que gostamos muito. Esse sanduíche é um aconchego para a minha barriga. O uso da primeira pessoa do singular, representado pelo pronome eu, é comum em texto cujas descrições tendem a ser subjetivas. Agora, meus amores, temos aí exemplos de trechos descritivos, objetivos e subjetivos, tá certo? Esses textos também tem no livro de vocês. Eu coloquei assim parecido, né? Eu tentei pesquisar aqui para ficar melhor para vocês terem, né? E também acompanharem pelo livro de vocês, tá bom? Então, nós temos aí o texto 1. O Instituto Inhotim começou a ser idealizado pelo
empresário mineiro Bernardo de Melo Paes, a partir de meados da década de 1980. A propriedade privada se transformou com o tempo, tornando-se um lugar singular com um dos mais relevantes acervos de arte contemporânea do mundo e uma coleção botânica que reúne espécies raras e de todos os continentes. Os acervos são mobilizados para o desenvolvimento de atividades educativas e sociais para público de faixas etárias distintas. O IONTI, uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tem construído ainda diversas áreas de interlocução com a comunidade de seu entorno, com atuação multidisciplinar. O IONTI se consolida a cada dia como agente propulsor do desenvolvimento humano sustentável. Nesse texto, é possível identificar uma função principal, descrever o que é o Instituto IONTI. Para isso, o autor não redigiu suas impressões sobre o lugar, mas sim apresentou fatos concretos sobre o espaço. Isso é perceptível em trechos como um lugar como um dos mais relevantes acervos de arte contemporânea do mundo e uma coleção botânica que reúne espécies raras e de todos os continentes. Agora, meus amores, vamos para o nosso exercício de fixação. Sobre um texto do tipo descritivo, é correto afirmar: A. Sua principal característica é narrar um fato fictício ou não, com tempo e espaço bem definidos e personagens que executam as ações que movimentam o enredo. B. Sua principal característica é explicar um assunto e discorrer sobre ele, tem como intenção expor um argumento e defendê-lo. C. Sua principal característica é completar os elementos da narrativa com a característica de personagem e de ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre as personagens. D. Sua principal característica é indicar como realizar uma ação com linguagem simples e objetiva e predomínio do modo imperativo. Vou dar um tempinho para vocês. Bom, meus amores, quem respondeu a letra C, sua principal característica é completar os elementos da narrativa com a caracterização de personagens e de ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre os personagens, acertou. Então, meus amores, esta foi a nossa aula sobre descrição. Se você quiser rever nossa aula, acesse o nosso site e você terá o acesso a todos os nossos conteúdos. Então, o site é www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, pessoal!